bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos a Viseu. Quero naturalmente saudar e agradecer toda esta organização deste congresso. Permitam-me que, na pessoa da senhora engenheira Isabel Magalhães, Presidente da Assembleia e do Congresso, que no fundo cumprimento todos os que aqui estão presentes e todos os órgãos também da CNA. Naturalmente que gostaria de cumprimentar protocolarmente o Sr. Presidente da Junta de Viseu e que representa também aqui a Associação Nacional de Freguesias, naturalmente o Sr. Representante da Balagre, da Associação dos Baldios e Agricultores da região de Viseu, o Dr. Delfim Montinho, também cumprimentar o representante da direção da CNA, o engenheiro Pedro Santos, e na sua pessoa, naturalmente, cumprimento todos os parceiros, todos aqueles que se dirigiram a este pavilhão multiusos de Viseu. Queria cumprimentar também todos os oradores, deixava uma palavra também à senhora professora Ana Alexandra, que representa o reitor da Universidade de Vila Real, da UTAD, os senhores deputados, os demais autarcas presentes, mas sobretudo cumprimentar também os senhores, as senhoras e os senhores agricultores. Começo por agradecer à CNA a escolha que fez para a realização deste congresso em Viseu. Para a realização deste 9º congresso, dizer-lhe que é um orgulho para o município de Viseu receber e, no fundo, apoiar esta organização e participar nesta iniciativa que se mostra da maior relevância e tão importante que ela é nos dias que correm. Sejam, por isso, bem-vindos à melhor cidade para viver, sejam bem-vindos a esta cidade que é a principal cidade do interior de Portugal, é o único território fora do litoral que não é de baixa densidade e continua a crescer, e dizer-vos que este conjunto de naipes que vamos falar de seguida parece-me de uma pertinência extrema. Deixar também, por último, mas um agradecimento também ao grupo, ao Pedra Moura, daqui da freguesia de Rio de Loba, que nos prendou com a sua atuação. O surgimento da pandemia Covid-19, esta inflação galopante que não abranda, que se reflete na grande subida de preços e fatores de produção, as situações cada vez mais de seca que se vivem por todo o país, esta instabilidade dos mercados, quer nacionais, quer internacionais, são de facto grandes preocupações que nos inquietam, mas sobretudo que inquietam toda a produção, todos os agricultores, mas também todos os nossos concidadãos. Defender a agricultura familiar, defender o mundo rural, é um lema que, aliás, orienta este Congresso, uma estratégia que o município de Viseu também tem colocado em prática. E dizer-vos que a agricultura não faz parte do naipe de competências de um município. No entanto, nos últimos anos, o município de Viseu, permitam-me dar-vos este exemplo, temos realizado uma forte aposta na promoção, na valorização do mundo rural do nosso concelho, numa aposta incessante em apoios àqueles que se dedicam e dependem do setor agrícola. É neste sentido que Viseu se empenha na criação de programas municipais, um deles é o Viseu Rural, um programa que acredita na capacidade de todos aqueles que ainda ocupam o nosso território, que dinamizam a nossa agricultura, procurando por isso responder às preocupações que todos os dias nos preocupam a nós também, que é melhorar as condições de vida do espaço rural. Dizer também que olhamos a agricultura em Viseu como uma força de futuro para a região, quer através de... Dava-vos aqui 2 ou 3 notas do que temos vindo a fazer neste programa que referi anteriormente, que é o Viseu Rural. Criámos incubadoras de base rural, das primeiras do país, e criámos-las não apenas com formação e não apenas com espaço físico, criámos-las também com aquilo que achamos que é fundamental e que devia existir no PDR, que tem que ver com o mentoring, que tem que ver com o apoio após a criação de uma empresa agrícola, concretamente os jovens agricultores. E por isso queremos atrair novos negócios e fixar e desenvolver aquilo que tem que ver sobretudo com a sustentabilidade
destes territórios, daqueles que são mais vulneráveis e, naturalmente, gerar novas oportunidades para esta comunidade, não só para a comunidade rural. Disponibilizamos aos cidadãos espaços para a prática de horticultura. Temos um conjunto de hortas urbanas, chamamos-lhe hortas comunitárias e pedagógicas, em que apostamos também nesta agricultura, também ela uma agricultura urbana, mas que não deixa de ser uma agricultura familiar. Através deste projeto pretendemos apoiar famílias que pretendam cultivar os seus próprios produtos, mas também o incentivar, portanto, o crescimento de uma prática agrícola mais sustentável e ambientalmente responsável. Numa tentativa também de prevenção de incêndios e fogos rurais, investimos nos últimos anos na criação de depósitos que têm que ver com os sobrantes agrícolas, ou seja, quer os sobrantes agrícolas, quer os sobrantes florestais, têm nas nossas freguesias uns chamados ecopontos florestais, em que poderão ser depositados os restos daquilo que são as explorações, quer agrícolas, quer florestais, e depois são convertidos na nossa central de biomassa em energia, fazendo uma lógica de economia circular, mas também naquilo que é o ressarcir a própria população ou a própria freguesia, do ponto de vista também financeiro, nesta ótica de economia circular. Dizer-vos que inauguramos um novo mercado municipal e este novo mercado municipal é ele que permite alavancar um pouco daquilo que é a coesão, que é no fundo permitir que aqueles que são de freguesias mais rurais, menos urbanas, que possam escoar em proximidade os seus produtos numa lógica também de sustentabilidade ambiental e ao mesmo tempo numa lógica de economia de proximidade. Dizer que, desta forma, queremos estar a proporcionar aos nossos produtores mais e melhores condições de conforto. Dizer-vos também que na parte animal, Viseu não é muito fértil nesta matéria, mas temos uma das poucas feiras de gado e fazemos exatamente um apoio à sanidade animal a todos os que pretendam ou todos os que produzam, neste caso, a todos os produtores de agropecuária localizados no concelho de Viseu. Dava-vos uma última nota, que é uma nota que eu gostaria de dizer à Senhora Ministra que cumprimento por antecipação, até porque não poderei estar mais tempo que às 11 da manhã. Tenho outros compromissos. Dizer que nós também presidimos a uma associação de desenvolvimento local, nós, Câmara de Viseu, que compõe 5 municípios deste território, é a ADLAP. Dizer-vos que nós não compreendemos como é que o Plano de Desenvolvimento Rural, num momento crucial em que se discute o PEPAC, nós não compreendemos como é que a PAC e os fundos comunitários não podem ser destinados um bocadinho para além daquilo que é a exploração agrícola. O desenvolvimento rural, para nós, não se faz exclusivamente dentro da exploração agropecuária ou agroflorestal. O desenvolvimento rural é mais do que isso. Não compreendemos, por exemplo, como é que não há apoios para caminhos rurais, para a eletrificação do mundo rural. Lembro-me que muitas vezes o agricultor hoje tem que fazer uma fatura just in time, uma guia de transporte, e dizer-vos que esta autoestrada da informação, chamada internet, ainda não chega a todo o território nacional. Queria dizer-vos também que, no fundo, não compreendemos como é que uma medida que apoia a agricultura familiar, de forma transversal, chamada M10 do Líder, que tenha sido coartada de 150 milhões de euros, simplesmente passou para metade. Vejam, não é possível fazer assim desenvolvimento rural. E, portanto, gostaria de deixar estas notas, que são um pouco mais, enfim, referenciadas à base daquilo que é a agricultura, mas no fundo não me quero alongar mais. Quero apenas dizer que para nós é essencial, para nós a economia do país alavanca-se também naquilo que é a soberania nacional e deixo-vos os parabéns à ACNA, exatamente pelo mote que escreveram no sentido de defender a agricultura, mas também a agricultura familiar, mas também saber que dela depende um pouco daquilo que é a soberania de um país. E, portanto, dizer que o Ministério da Agricultura não pode estar tão eclipsado. Não compreendemos, por exemplo, como é que as florestas
não estão dentro do Ministério da Agricultura, parece-nos completamente... Aliás, eu diria à Sra. Ministra, mas se houver algum representante da Sra. Ministra, para além dos cumprimentos, que lhe transmita que nós não compreendemos como é que um setor fulcral, um setor decisivo, um setor que trabalha junto com a agricultura, nomeadamente este setor das florestas, tenha sido retirado do Ministério da Agricultura. Portanto, a Sra. Ministra qualquer dia passa a Secretária de Estado, o que muito se lamenta. Por outro lado, terminava dizendo que é por isso nós continuamos a dizer que é indispensável defender os produtores, sobretudo nestes territórios, nos territórios de baixa densidade, nos territórios que de alguma forma ainda ocupam o território nacional, e é fundamental. Resta-me por isso desejar um ótimo congresso, resta-me dizer-vos que desfrutem da nossa cidade, desfrutem de Viseu e dizer que recebê-los-emos sempre de portas abertas. Sejam todos bem-vindos a Viseu. Obrigado.